A cura da sua ansiedade está aqui. Hoje nós vamos falar de um tema onde tantas pessoas têm sofrido com isso. Eu já fui uma dessas pessoas também. Ansiedade. Muitas pessoas estão considerando o mal do século, mas muito antes de se tratar isso como uma doença, muito antes de virar temas de escolas, de faculdades, muito antes da internet falar sobre isso, Jesus já falava na sua palavra sobre isso. Eu vou ler para vocês, está em Mateus 6, versículo 25 em diante. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas? Já nesse primeiro versículo, Deus está dizendo para nós o seguinte: a nossa preocupação, a nossa ansiedade acerca das coisas não muda nada o cenário. Muitas vezes, a ansiedade que acaba causando doenças quando não tratada, quando não dada a sua devida atenção, é porque justamente nós vivemos isso que o próprio Deus está nos dizendo para não vivermos. Deus está dizendo aqui nesse versículo que quando nós nos preocupamos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, nada mais é Deus falando para nós o porquê que nós estamos preocupados com o futuro, com o que ainda vai acontecer. Nós não temos poder de acrescentar 1 hora a mais de vida. Nós não temos poder de muitas vezes fazer coisas que só o próprio Deus poderia fazer. O ser humano, ele é limitado, mas ele quer viver de uma maneira como se ele fosse ilimitado. Vamos continuar a leitura. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Deus falando para nós, se eu cuido da natureza, se eu cuido das aves do céu, como eu não vou cuidar de você, o meu filho? Como que eu não vou cuidar do ser humano se eu cuido da natureza, se eu cuido de uma planta, de uma flor que hoje nasce, amanhã murcha e morre? Então Deus está falando, vocês têm muito mais valor para mim do que isso. Então como que eu não posso cuidar de vocês sendo eu pai de vocês? Então a ansiedade, ela tem consumido a alma das pessoas, ela tem consumido os corações das pessoas, tem tirado as pessoas do seu eixo, tem tirado a paz dessas pessoas. Eu já passei por esse processo e eu sei o quanto foi ruim, o quanto foi danoso para a minha vida, o quanto eu sofri. Mas quando a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é porque só Jesus tem poder de nos libertar de toda e qualquer ansiedade. A ciência, a medicina, ela tem feito estudos, inúmeros estudos, para poder cuidar dessas pessoas, para poder amenizar esse problema. Mas a medicina, a ciência, ela não tem a cura. Ela tem, na verdade, o cuidado, ela tem muitas vezes uma medicação, ela tem muitas vezes uma terapia. Mas a cura, a verdadeira libertação só está em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Do que adianta nós ficarmos preocupados com o amanhã, se o amanhã nem nos pertence? Se nós não podemos fazer nada até chegar o amanhã? Então assim, Deus está dizendo para nós que nós como filhos, nós somos cuidados por Ele. É Ele que vai nos trazer o sustento. É Ele que vai nos trazer o que nós precisamos a cada dia. E tem mais. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Nossa, Luísa, você não entende. O meu trabalho, eu estou ansioso porque eu trabalho muito, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso sustentar minha família, eu preciso guardar para o futuro para garantir o melhor para os meus filhos. Jesus está dizendo para você hoje que você não está no futuro, você está no presente. E você só consegue controlar e resolver coisas que estão no seu presente. Então assim, quando ele fala para você não ficar preocupado, o
que Ele tem cuidado de mim, de você, é porque Ele tem cuidado. Olha o que Ele diz: observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, o próprio Deus nos falando, eu, o Senhor, contudo, vos asseguro que nem Salomão, a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico e mais sábio do mundo. E Deus está comparando isso que Ele está falando com as riquezas de Salomão. Ele diz, eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Como que pode Deus falar que para nós observarmos os lírios do campo, quão lindos eles são, mas hoje eles estão aqui lindos aos nossos olhos, amanhã eles são jogados ao fogo e nem existem mais. E Deus está falando que Deus cuida dos lírios. Então assim, essa ansiedade que você está sentindo no teu coração, que está te corroendo, que está tirando a paz do teu espírito, ela não vai resolver nada. Ela só vai trazer doenças para você, ela só vai trazer problemas para você. Então assim, quando Deus fala, então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Deus está falando que nós não temos fé e a fé que nós temos é muito pequena. Nós confiamos na força do nosso próprio braço. Então é por isso que nós andamos ansiosos, querendo correr atrás de tudo, querendo fazer tudo, como se tudo dependesse de nós. Nós precisamos é da bênção de Deus. Nós precisamos confiar que as misericórdias de Deus vão estar amanhã conosco e vai nos ajudar a construir, a cuidar da nossa família, a vivermos em paz. Então eu sei que você pode estar se perguntando, Luísa, eu não sinto ansiedade porque eu quero. Eu já até procurei ajuda. Você não está errado de ter procurado ajuda. Mas se a Bíblia está dizendo que somente quem liberta é Jesus, é porque somente Ele que liberta. Então, se eu pudesse te falar algo hoje para você guardar no teu coração e aplacar essa sua ansiedade, eu diria, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Jesus fala que tudo Ele fará. É justamente para que você não se preocupe, para que você não fique ansioso. Se você quer conhecer mais desse Jesus, se você quer entregar os teus caminhos ao Senhor Jesus e com Ele toda essa sua ansiedade, essas suas preocupações, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Terá alguém aqui para conversar com você, para compartilhar com você experiências. Só quem passou por um caminho pode te falar o quão ruim ele é, mas também a solução que foi encontrada no meio dessa tempestade. E você que está afastado dos braços do Pai, e é por isso que você vive nessa ansiedade sem fim, nessa preocupação sem fim, nesse medo sem fim, volte para Ele. Ele é o teu porto seguro, Ele é o caminho, a verdade e a vida.